em São Joaquim. Olha, na última sexta-feira, a caixa d'água de um hipermercado na Pituba caiu, você lembra disso? A imagem chamou a atenção e traz também uma discussão com relação aí à questão da manutenção predial, a manutenção preventiva. E por isso a gente chama agora o nosso Vitor Silveira, que tem as informações, inclusive, de uma lei que prevê isso, não é, Vitor Silveira? Exatamente, Ricardo. Para a gente entender melhor como funciona essa lei, né, o que prevê essa lei, quais são as punições também, alguns prazos para manutenção, para os laudos, para visita, inclusive de órgãos públicos. Eu estou aqui com o Darkson Fonseca Júnior, ele que é presidente do IBAP Bahia, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia, e também conselheiro do CREA. Muito bom dia. Bom dia. Bom, o que aconteceu na semana passada, né, que a gente viu que por sorte não causou nenhuma morte, ninguém ficou ferido, mas pela dimensão do que aconteceu poderia sim ter ocasionado algo maior. Vamos falar sobre a lei de manutenção predial. O que é que ela visa? Ela visa, na verdade, os gestores poderem contratar profissionais especializados para poder inspecionar as edificações, seja ela pública ou privadas, né, comerciais ou residenciais, que você previna ocorrer esse tipo de acidente. Ou seja, um gestor deve contratar um profissional especializado, habilitado no CREA ou no CAU, para poder fazer uma inspeção periódica na edificação, para poder observar as anomalias que podem existir e indicar aí soluções ou reparos, reformas que podem ser feitas nas edificações, garantindo aí a segurança dos usuários. Como que a gente estava conversando, né, o prazo de manutenção para que haja uma manutenção de intervalo é diferente de um condomínio, por exemplo, para um supermercado, como aconteceu, né? Qual é esse prazo? Isso, a lei, na verdade o decreto que regulamenta a lei, ele define prazos máximos para serem seguidos pelos gestores das edificações, seja ela pública ou privada. Então, no caso de supermercados, a lei prevê aí um limite máximo de até 3 anos para se fazer uma inspeção predial na edificação. No caso de condomínios, por exemplo? Condomínios residenciais ou até mesmo edificações de salas comerciais, seria 5 anos. Equipamentos, por exemplo, como elevadores, de 2 anos. Né? Aí cada tipo de edificação, tem edificações industriais, a depender do tipo também, pode ser 3 anos. Gostaria também de reforçar que esses prazos são os prazos máximos, ou seja, o gestor, se quer ter uma saúde na edificação, deve, na verdade, fazer essas inspeções com uma periodicidade maior, ou seja, ano a ano, né? A cada 2 anos no máximo, para poder você realmente ter uma saúde. A gente gosta de lembrar que prevenir é muito mais barato, ou seja, você fazer inspeções que te indiquem correções preventivas é muito mais barato do que você fazer inspeções e depois ter que reparar ou reformar uma edificação. Ou seja, o reparo sempre sai mais caro do que uma inspeção ou uma reforma preventiva. É isso? Agora você falou desses prazos máximos, né? Para condomínio 5 anos, para empresas como supermercado 3 anos. O que pode acontecer? O que a lei prevê de punição para quem ultrapassar esse período, que passe da validade, né? E acontecer um acidente como que aconteceu na semana passada, que a gente ainda não sabe se estava no prazo, se não estava no prazo. Isso vai ficar a cargo realmente dos órgãos da prefeitura. O que pode acontecer? A lei, o decreto prevê sim infrações e prevê multas para os gestores das edificações, né? Isso está bem claro, expresso na lei, né? E a gente costuma dizer que realmente o mais importante aí são as vidas dos usuários, né? São edificações onde você tem uma circulação muito grande de transeuntes, né? E o risco muito grande e precisa-se realmente pensar nisso. Ok. Ricardo Ismael tem uma pergunta para a gente lá do estúdio, Ricardo. Isso. Ô, Vitor, deixa eu ver se eu entendi direitinho o que disse aí o nosso entrevistado. Cada um é responsável pela manutenção do seu equipamento, né? Seja o prédio é responsável pelo prédio, o condomínio pelo condomínio, o supermercado pelo supermercado. Mas o poder público pode e deve fiscalizar essas estruturas, é isso? Ricardo está perguntando o seguinte, que cada um é responsável pela sua estrutura, né? Seja o condomínio ou um supermercado, seja o que for. Mas que o poder público ele pode fiscalizar também se está havendo manutenção? Sem dúvida, sem dúvida. Isso acontece, talvez não com a rotina que a gente esperava, né? Mas isso acontece sim. O município, através da SEDU, ele notifica edificações no município de Salvador e a edificação tem por obrigação, dentro de um determinado prazo, conforme a notificação, para poder apresentar um laudo, né, feito por um profissional habilitado,
que vai justamente dizer ali se aquela edificação está segura, não está segura, quais são os reparos que têm que ser feitos, né? E ele pode fiscalizar novamente, a depender do documento que seja feito, para poder verificar se o gestor realmente executou aquelas sugestões e aqueles reparos que foram orientados pelo profissional. Então fica a responsabilidade do proprietário, né, da empresa, do condomínio, mas também do órgão público de ficar nesse trabalho de fiscalização para que não hajam acidentes como que a gente aconteceu. A gente não está aqui dizendo que não houve uma fiscalização, o laudo ainda vai dizer o motivo, né, diz que foi oxidação, mas o trabalho ainda vai ser melhor apurado, mas a fiscalização e a manutenção, como a gente está conversando aqui com o nosso entrevistado, é muito importante. Darkson Júnior, Fonseca Júnior, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado a você. Ricardo, com você no estúdio. Obrigado, Vitor. E ao nosso entrevistado, é claro que a perícia que vai apontar o que de fato aconteceu, mas a fala dele é importante, hein, Luana? Prevenir é sempre mais, mais inteligente, né? Mais Prevenir, seguro, né? Mais seguro e mais barato também, né? Com certeza, Ricardo. Vamos agora falar de emprego para você que precisa de uma vaga no mercado de trabalho. Nosso Jornal de Emprego já está aqui e é o seguinte, tem aqui algumas vagas